Começando nosso segundo tópico do módulo de planejamento ali de colheita, pós-colheita. Vamos falar agora de pós-colheita. Eu separei por tipos de colheita, tipo de colheita não, tipos de secagem. Então, tem algumas divisões. Aqui eu quero começar falando sobre os terreiros suspensos, que são, aqui tem um exemplo, esse também é da fazenda onde eu trabalhava, estava tudo cheio, bem bonito, se quiser, cereja descascada. É o desmucilado, na verdade, esse daqui. Você vê que ele é mais clarinho, olha, o café. Esse aqui tudo é café. Deixa eu só marcar aqui. Então agora, gente, falando em terreiro suspenso, geralmente não é todo mundo que faz assim, mas eu vi uma facilidade em colocar o café 3 dias no terreiro de chão, ele dava uma enxugada no terreiro, e então a gente passava ele pro terreiro suspenso. Até coloquei observação, se ainda tiver grudando na mão, a gente esperava mais um tempo. O ideal é que o café cereja descascado ou natural já não tivesse mais pegando na mão, né? Tivesse mais soltinho. Daí então a gente passava para o terreiro suspenso. Isso evita que isso facilita a enxugar a água superficial desse café. É um pouco mais trabalhoso, mas facilita no tempo de colheita, de secagem. No final do terceiro dia, a gente fazia as leiras no terreiro suspenso. As leiras desses cafés no terreiro, então já deixava tudo pronto para a gente passar para o terreiro suspenso. Passar para o terreiro suspenso. Aqui eu estou explicando o passo a passo, porque geralmente eu deixava assim para o pessoal que estava no terreiro cuidar. E a gente passava numa camada geralmente de 2 dedos assim, ali no terreiro suspenso, que era uma camada que ficava bom para que o café ele tinha uma aeração, né? Passava bastante ar e ele não esquentava tanto. Mexer de 8 a 12 vezes por dia. Difícil, hein? Pelo amor de Deus. A gente colocava um coisinho assim que passava umas pedrinhas, que eram meninas que trabalhavam no terreiro suspenso, e daí elas contavam quantas vezes elas conseguiam fazer. Dava umas 6, quando muito 7 vezes no dia. Porque a gente abria esses terreiros, né, quando abria de fato o sol, umas 10 horas da manhã. Daí às 10, 11, 12, 1, 2, 3. Às 4 a gente já estava enlerando esse café lá no terreiro e já cobrindo, né? Para ele ficar quentinho para o dia seguinte, né? Para segurar a temperatura um pouco. Então, a gente não conseguia fazer tanto, mas a recomendação do professor Borém, do professor Leandro, das pessoas que a gente tem referência hoje em pós-colheita, é de 8 a 12 vezes. Quem conseguir, né, mexer não só de hora em hora, né, e a gente colocava aqui em torno de 40 minutos, né, por isso que às vezes dava mais. Dependia se tinha dia com mais sol, com menos sol. A gente não deixava passar a temperatura de 35 graus na massa, porque às vezes o pessoal tem tanto cuidado no secador, né? Tem lá o termômetro e não cuida. E às vezes o café lá no terreiro tá mais de 40 graus, não tá mexendo nesse café lá no terreiro, tá fazendo mais mal do que se estivesse no secador. Porque a temperatura na secagem é algo assim, essencial. O café é extremamente sensível à temperatura muito alta, acima de 35 graus. É, Conferir a temperatura do café nas horas mais quentes do dia, como eu falei, né? Às vezes de ter um termômetro, se preciso mexer mais esse café. E a partir. Por quê? No terreiro suspenso, tem que ter um controle maior, porque geralmente a gente põe no terreiro suspenso os nossos lotes em potencial, que tem maior qualidade. Então a gente vai ter que ter um cuidado maior. Nossa, que chatice e tudo. Mas o pessoal, a gente explicava isso com cuidado para a turma que trabalhava no terreiro, e eles entendiam e eles tinham maior cuidado. Eles faziam isso daqui. Isso aqui foi do trabalho deles lá. Então não era chatice, mas porque eles entendiam que se estava naquele lugar era porque tinha que ter um cuidado maior. A partir das 2h30, enleirar ainda quente. Isso aqui, às vezes a gente fazia as 2h30, às vezes a gente fazia as 4. Vai depender da logística de trabalho da fazenda. Fazer a dobra no dia 8 de seca. A dobra, gente, quando eu falo em dobra, é aumentar a camada do café no terreiro. Então, se estava em 2 centímetros,
A gente ia para uns 4 já. Porque conforme vai passando o tempo de secagem, o café vai ganhando temperatura mais rápido. Então, se a gente aumenta a camada, diminui ganho de temperatura na massa, né? Demora mais para essa massa esquentar com o sol. A partir do dia 8 seca, a gente já conseguia usar a lona e o pano para cobrir esse café à noite. Então, a gente chegava ali, antes disso, a gente só amontoava esse café, né? Fazia a leira, que a gente fala. E a partir do dia 8, a gente colocava um pano por cima e colocava a lona. Antes disso, corria risco do café fermentar. A fermentação, hoje, a gente sabe que ela é boa, né, em muitos dos casos, mas quando ela é controlada, né? Então, a gente não quer fermentar um café que não foi planejado para ele fazer essa fermentação. Então, a partir do 8º dia, esse café a gente já trata ele como uma meia seca, a gente já consegue colocar um pano e uma lona, não tem risco dele a mais, dele suar ali. E secar entre 12 a 15 dias no terreiro suspenso. Por quê? Porque a gente já teve muito problema no terreiro suspenso do café chega ali mais pro final da seca, ele começa a ganhar temperatura, a ganhar umidade, perder umidade, ganhar umidade, perder umidade, e era muito difícil de chegar esse café na seca final. A gente seca um café até 11% de umidade. Eu reparava que às vezes ia para 16, depois para 13, depois para 15 e não chegava. Então a gente começou a fazer esse processo de enleirar, às vezes para não ter o risco do orvalho da noite, né? A gente cobria o terreiro suspenso, então vou mostrar aqui na imagem, ó, tem essas lonas iam até o chão mesmo para não entrar a umidade do ar. Até teve um problema numa produtora que a gente estava conversando um dia, que o café estava extremamente desuniforme. O café às vezes bebia muito bem, às vezes não bebia bem. Daí levou pra gente provar e foi especulando de lavoura, de cuidado ali no terreiro, estava tudo certo. A, o grande ponto foi, eu demorei quase 30 dias para secar esse café, ela me falou. Né? Lá no terreiro suspenso estava demorando muito, então a probabilidade é que esse café, nesse processo de ganhar umidade, perder a umidade, ele tenha se deteriorado um pouco e causou essa desuniformidade no lote. Né? Então, você vê, a seca lenta, ela é positiva para o café, mas a seca lenta demais pode ser um problema. Daí, quando a gente fala. Aqui eu tô falando de todos os processamentos de café. Então, aqui, quando eu falo em terreiro de cereja descascada, é esse terreiro aqui que tem esse café amarelinho, né, que tá em pergaminho. O cereja descascado, no primeiro dia, a recomendação é abrir uma camada fina de café no primeiro dia para enxugar a água que está superficial. Porque daí às vezes o pessoal põe em camada grossa, daí fica lá manejando que é café, essa água superficial ela não demora mais para se perder. Então no primeiro dia abriu na camada fininha, essa água superficial já evaporou. A partir ali do meio-dia, eu até coloquei aqui, ó, começar a rodar o café quando secar a água por cima. Geralmente, após o almoço do mesmo dia que abriu o café, você já consegue mexer esse café no terreiro. Então, assim, passou a manhã ali só tirando essa água superficial, né, só com a incidência de sol. Na hora do almoço, já consegue começar a movimentar esse café e já consegue engrossar esse café no terreiro no mesmo dia. Isso facilita muito. Cuidar para não descascar esse café no terreiro, por isso que a gente usava bastante o rodo, às vezes tem um rodo dentado também. Enleirar e cobrir o café com pano e lona na tarde do segundo dia de seca. Então a gente sempre enleirava os cafés que já dava para enleirar e cobria para não pegar o orvalho da noite e reumedecer esse café. Gente, eu tô falando que a gente fala de gestão de cafés especiais, né? E tudo é o tema do curso, mas esses pontos, eles são muito importantes para a gestão, né? Se a gente não cuidar do nosso produto ali na pós-colheita, às vezes, nossa, quem tá falando de pós-colheita e tal? A gente pode ter muitos problemas na bebida, então é um ponto crucial. Levar para o secador, para quem tem secador, a partir do dia 4 de seca e conferir se o café não está mais grudando na mão. Por que eu falo isso, gente? O cereja descascado, ele tem muito mel.
vocês vão reparar, quem já viu aquele, vocês não vão, mas aqueles cafés que geralmente parece até um pé de moleque, né? Que tá grudando muito e tal. Eu já tive um problema da gente enleirar esse café, já tava ali 4 dias no terreiro, falava, vamos enleirar esse café para mandar pro secador. Só que no processo de enleirar o café e mandar pro secador, a gente demorou para mandar. Teve problema lá e tal, demorou para mandar. Quando foi pôr, o café tava meio. Já tinha voltado um pouco da umidade, já tava grudando muito, né? Por isso que eu falo, se não tá grudando na mão, não pode estar grudando na mão para mandar pro secador. Mas isso aí virou uma cola e não é difícil de encontrar situação assim, viu? Virou uma cola que teve que entrar gente dentro do secador para arrancar esse café que tava grudando. Foi um problemaço. Então, o café tá grudando ainda na mão, eu aconselho a não mandar pro secador, que pode ter problema. Juntar café de 2 dias no terreiro. Às vezes a pessoa fala, quantos dias de colheita eu posso juntar no terreiro? A gente recomenda ali 2 dias. Mais que isso, você pode ter problema de desuniformidade e umidade. Guardar os outros para esperar chegar no ponto de seca. O que a gente fazia? Às vezes a gente amontoava, por exemplo, o café está com 4 terreiro, mas eu ainda preciso esperar chegar mais lote para dar o volume para encher um secador. Então, às vezes a gente amontoava o café que já estava com a umidade mais adiantada para esperar chegar o outro que estava ainda chegando ali nos 4 dias de seca no terreiro. É uma boa opção, né? Deixa essa recomendação para entrar com o secador cheio, para dar o volume do secador, por exemplo. E aqui eu coloquei usar o rodo dentado. Tem gente que usa a moto no cereja descascado e tudo mais. A minha grande preocupação é só de descascar esse café no terreiro. Se ele descasca, ele tem atrito ali no terreiro, ele pode quebrar, ele pode riscar e pode dar defeito no seu café. Defeito é dinheiro a menos na hora de pagar o café. Então, tudo que a gente puder evitar de defeito no café, melhor. Aqui mostrando cafés de 2 dias, então pensa que cada um desses lotinhos separados são cafés de 2 dias juntos, né? Não mais que isso. Daí, vocês vão ver que eles são bem juntinhos aqui, ó. A gente tinha um problema quando tava muito cheio de, às vezes, dar uma misturadinha nos cafés. A gente comprou aquelas cordas naval e colocou separando os lotes. Gente, funciona. Era uma corda pesada, a gente colocava separando os lotes quando tava cheio assim. Ajudava muito. O pessoal gostava de trabalhar organizado, assim. Era bem gostoso. Você vê, eles deixavam tudo bem retinho. Às vezes eu falava, gente, uma coisa simples, né? Eles iam colocando café no terreiro e ia fazendo uma reta meio torta, assim. Então, ia vindo, quando veio subindo, daí tava torto e a gente perdia espaço no terreiro. Daí era coisa assim, falava, gente, vamos deixar esse café reto no terreiro, porque a gente vai precisar de espaço. Às vezes o pessoal não entendia e tudo, mas tem que falar. Depois eles gostavam de trabalhar num ambiente organizado, mas dava trabalhinho, até o pessoal aprender, né, assim, que faz diferença. Vamos falar agora de cafés naturais. Isso tudo, gente, pensando que a gente está fazendo uma separação desses cafés, né? Talvez eu teria que ter colocado aqui o método de processamento antes. Mas a gente vai entender. Pensa em cafés naturais agora, que são aqueles com a casca. Os boias. Para cada café, para cada ponto de maturação, tem um tipo de secagem, tem diferenças de secagem. Então, o boia abre grão a grão para enxugar a casca. Pensa que o boia ele já vem mais seco da lavoura, né? O boia é aquele já mais sequinho. Então, com o processo de colheita e tudo mais, ele pode vir úmido, né? Ele vem, o grão tá mais seco, mas ao redor tá mais úmido. Para não esse café, como eu falei, isso é um problema do café, já deixa ele mais espalhado no terreiro, essa água superficial enxuga e você já consegue engrossar a camada. Ó. Se o boy já estiver seco, pode deixar a camada mais grossa. O importante no começo da seca é tirar a água superficial que está ao redor ali desse café. Esperar enxugar a casca para começar a revolver o café. Às vezes o pessoal vinha com a moto mexendo no café boy que estava meio úmido, ficava meio que patinando, descascava. Não precisa disso.
né? Não vai secar mais se você começar a mexer logo de início. Então, o que a gente colocava? Como a gente colocava os lotes de manhã no terreiro, geralmente após o almoço do primeiro dia, geralmente após o almoço no primeiro dia que abriu o café, a gente já começava a revolver esse café. Ele já se secava superficialmente. Antes da primeira dobra, mexer o café com rodo. Então, no início, no café natural, a gente recomenda mexer com o rodo, justamente para não descascar esse café no terreiro, não ter aquele atrito, esperar firmar a casca no pergaminho, sabe? E depois pode entrar com o trator para mexer, pode entrar com um tratorzinho, né? Ou com a moto, mas de início o ideal seria com o rodo. Dobrar o café até o final do primeiro dia, se o café não estiver com a casca úmida. Então, a dobra é fazer a camada mais grossa. Revolver o café no segundo dia e dobrar no final da tarde. Revolver o café 8 vezes por dia. A gente geralmente, essa é a recomendação da literatura, a gente geralmente não conseguia revolver também as 8 vezes. Era em torno de 6 vezes no dia, mas sempre conferindo a temperatura para não passar dos 35 graus na massa. A partir do terceiro dia de seca, a gente já conseguia enleirar esse café e cobrir para no dia seguinte ir para o secador. E no caso de boias, a gente juntava cafés de 3 dias. Como já vinha mais seco da lavoura, né? A gente tinha essa janela que a gente via que o café ainda ficava com a umidade uniforme. Cafés de até 3 dias vindos da lavoura. No caso de naturais, o boia já. O verde, a gente já deixava a camada grossa desde o primeiro dia para diminuir a incidência de grãos preto-verde. Então, a temperatura em contato com o verde gera aquele defeito do grão preto-verde. Então, tem que tomar muito cuidado na secagem. Mexer com a moto a partir... Aqui é que a gente usava moto, mas pode usar o trator também. A partir do segundo dia, esperar a casca firmar no pergaminho. Revolver o café mais vezes por dia, justamente para não ter essa incidência direta do sol a todo tempo ali no café verde, que pode ter o risco de dar o defeito do café preto verde. Se passar de 40 graus, fazer mais uma dobra, né? Então, engrossar mais essa camada no terreiro. Cobrir com pano de lona, quando já estiver ali na meia seca, para ir para secador também. O verde, que fica com a cor marrom, a casca da cor marrom, significa que ele secou bem. Se o verde no terreiro está com a casca já pretejando, é porque a seca ela não foi tão boa. Então, tenha essa atenção. Repara para você ver. Geralmente, o café verde no terreiro, ele vai ficar com uma cor mais amarronzada na casca. Pode juntar café de 2 dias no terreiro. Deixa eu ver. Isso é o mais relevante aqui para falar. Os cerejas naturais, então o café que veio direto da roça ou que passou pelo lavador só para fazer a separação do maduro. A gente abre grão a grão no primeiro dia, espera enxugar a água e não roda no primeiro dia. A casca ela tem que estar mais aderida no pergaminho para não correr o risco de descascar esse café. Fazer as dobras quando a casca murchar e aderir no pergaminho. E começar a dar aquela escurecida. Fazer a segunda dobra quando parar de grudar na mão, que a gente sempre pegava um monte de café, se estivesse grudando na mão, a gente ainda esperava para engrossar esse café no terreiro. Se for terminar a seca no terreiro, começa a cobrir, né? Então, a enleirar e cobrir a partir do 8º dia, com pano e lona. Revolver o café cerca de 10 vezes por dia, segundo a literatura. Vai conferindo a temperatura, pelo menos uma vez por hora, né? Mas se estiver esquentando muito, tem que fazer a dobra ou tem que revolver mais vezes. Com 18% de umidade, que é quando a gente fala em meia seca do café, pode conduzir no sistema de vulcão ou revolvendo a cada 30 minutos, porque o café ele ganha mais temperatura a partir ali da meia seca. Com 3 a 5 dias de terreiro, pode passar o café para o terreiro suspenso, por exemplo, se a ideia é fazer um lote um lote mais especial, que quer ter um cuidado maior, ou o que for programado para esse lote, vai para o secador, né? Alguma coisa assim. Aqui, então, esse seria um café
que passou pelo lavador, tirou o boy, tirou o passa e ficou só o maduro com o verdes que vieram da lavoura. Fica bonito. Cuidados na pós-colheita nos dias de chuva. Gente, isso aqui é um ponto de muita atenção. A chuva ela pode dar problema de bebida no seu café. Então tem que cuidar bem. Sempre olhar a previsão do tempo. Ou o pessoal lá na fazenda falou assim pra mim, Bruna, vai chover? Falei, ó, gente, eu olhei a previsão, não tava marcando. Falei, mas no jornal de ontem à noite tava marcando. Falei, não, gente, vamos esperar. Choveu. Foi uma correria, nossa, eu fiquei com uma raiva de mim por não ter escutado. Sempre escuta o povo. Não, nossa, isso aí foi uma das únicas vezes que eu não atinei porque uma pessoa falou pra mim e deu errado. Então, sempre escuta que o pessoal que tem experiência fala, viu? Dá atenção para eles. Realmente, não só a previsão do tempo, mas vai especulando, vai vendo como é que tá, vai vendo outras fontes para não correr o risco de passar puro com chuva. A ordem de importância para socorrer o café no terreiro. Os cafés que você está considerando como cafés que têm potencial, depois os cerejos descascados, se for o caso, depois os boias, por último o verde. Então, sempre socorrer primeiro os lotes melhores. Primeiro dia do café no terreiro, esse café pode tomar chuva, não tem problema. Sim, não tem problema, o ideal seria sem chuva. Mas não tem o que fazer. Então, tá o primeiro dia dele lá no terreiro, espera a chuva passar, depois continua o processo normal. Segundo dia de seca dos cafés, a gente faz umas leirinhas pequenas, se for chover por pouco tempo. Ah, não, na verdade a gente só fazia as leirinhas pequenas. Caso for chover por pouco tempo, a gente ainda colocava um pano, uma lona por cima, que daí ia descobrir rápido. Terceiro dia, cobrir com pano lona. Então, fez uma malheirinha e cobre esse café com pano e lona para não tomar o mínimo de chuva. Cafés com 4 dias ou mais, a gente guardava esses cafés. Tá com previsão de chuva, tá com 4 dias no terreiro, o que der para mandar para o secador já pode mandar, ou alguma forma de proteger da chuva. Deixar o terreiro secar antes de abrir o café, depois que passou a chuva, né? E os cafés que estiverem em leiras e passando as leiras de um lado para o outro, o que a gente fazia? Tinha a leira do café aqui, o espaço de terreiro que já secou, né, depois da chuva. A gente ia passando para o espaço seco, daí para secar aquela parte onde o café estava, depois voltava para cá, até secar o terreiro. Depois esparramava. Aqui tem um exemplo de dia de chuva lá na fazenda, então eu explicando, né, que tinha previsão de chuva para aquela semana. A gente fez as leirinhas aqui, ó. Então dá para ver os cafés separadinhos em leirinha, nos cafés mais úmidos, para que se caso a chuva vier à noite, não tenha muito problema nesse café, né? Os terreiros suspensos já estavam bem cobertos, o café que estava na meia seca estava coberto com panilona ali no campo. Realmente essa chuva veio, então a gente vai conduzir as leiras ali, né, no terreiro, até secar o terreiro. A gente já tinha tirado de manhã o café que estava coberto com panilona e levou para o secador. E depois a gente foi tirando os outros cafés. Então o pessoal estava ali embaixo já tirando os outros cafés. Ali, ó. E dava para ver também que a gente já tinha coberto tudo no primeiro dia, lá embaixo, no terreiro de baixo, com pano e com lona. E dava para cobrir. Então aqui é uma opção do que fazer quando tá com previsão de chuva. Foram cobertos com pano e lona e foram protegidos da chuva, observe que a parte que ficou molhada foi somente onde não havia café. Lá, então aqui é outro dia de chuva na fazenda, né? A gente tinha coberto o café, o pessoal estava tirando ali os panos, estavam tirando as lonas e dá para reparar que só choveu, que só molhou onde não tinha o pano com a lona. No momento que a chuva parar, a gente deve retirar as lonas e panos e pôr para secar. Era outra coisa que o pessoal às vezes não tinha atenção, né? Tirava e deixava num canto, aquele pano ficava molhado, demorava a secar, então a gente já recomendava, estende esses panos, estende essas lonas no final do dia, ou quando tiver um intervalo, a gente já dobra e já guarda seco. Detalhe, gente, mas que faz diferença, viu?
Agora, o próximo tópico é sobre rastreabilidade, então eu vejo vocês aí no próximo tópico do nosso segundo módulo.